Evangelho de Lucas, capítulo 21. Todos já encontraram? Lucas 21. Faremos a leitura a partir do verso 25. Diz o seguinte a palavra do Senhor: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim, também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Podemos ir até vamos até o 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, como eu havia dito, no início do culto, na verdade eu meio que antecipei, parte da minha introdução, que é um feliz ano novo a todos nós, como primeiro domingo do Advento, como o início do ciclo da contagem da história das nossas vidas. Nós, então, somos convidados a esse ciclo e, diante desse texto, olharmos ao nosso redor e realmente pararmos para observar o que acontece ao nosso redor, pararmos para julgar se é bom, se não é, se cabe ou se não cabe dentro do reino de Deus. Irmãos, Jesus, aqui, ele está já na sua última semana de vida. Já houve a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, e esse trecho aqui, ele se encontraria entre, houve o domingo da entrada triunfal de Jesus, e aqui estamos entre terça e quarta, O dia seguinte ao que nós estamos lendo aqui, será a quinta-feira, a última noite de sossego que Jesus vai ter nessa terra, na quinta, porque na sexta-feira ele vai ser traído. Esse é o contexto de onde nós estamos. Estamos nos aproximando, então, de um texto que normalmente nos levaria, na verdade, para a Páscoa, Nos levaria para o sacrifício do Cordeiro. O ponto é que o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, o que antecede esse sacrifício, nos faz pensar, nos faz lembrar e olhar para frente. Sim, estamos então na expectativa do nosso Salvador,
Como eles aqui, que o Salvador se encontrava então diante deles, mas eles mesmos talvez não tinham noção de exatamente tudo o que estava acontecendo. Não sei quantos sabem disso, mas os discípulos de Jesus, os que ouviram tudo isso aqui, na verdade eles só vão crer e entender tudo o que está acontecendo depois que Jesus ressuscita. Deixa eu só trazer um dado aqui para contextualizar vocês em relação a isso. Eles estão então ouvindo sobre o que há de vir, as últimas coisas, mas os irmãos precisam lembrar que quando chegar lá no texto do sepultamento de Jesus, lembram-se que um homem chamado José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus para colocar no túmulo de pedra e tudo mais. Nós temos que lembrar que naquela manhã de domingo, quando ele vai ressuscitar, que não tinha nenhum dos seus discípulos lá, né? Não tinha ninguém lá. Por que não tinha ninguém? Porque, na verdade, ninguém esperava uma ressurreição, nem os discípulos. Nem mesmo os discípulos esperavam uma ressurreição. Então, nós estamos nesse contexto aqui, de homens e mulheres, e o texto bíblico vai relatar sobre muitas mulheres que também acompanharam todo o ministério e obra de Jesus. Um contexto em que Jesus, ele está na sua última semana de vida e ele vai começar a falar então sobre o princípio das dores. E esse trecho específico que nós estamos, a partir do verso 25 até o verso 35, se fosse para tirarmos um tema central aqui, existe um tema central em que os subtemas que estão nesse trecho vão sempre passar por esse tema central, que fala sobre estarmos atentos, estarmos de fato atentos. O cristão é aquele que, conhecendo o Senhor Jesus Cristo e crendo em tudo o que ele disse, ele não consegue, ou pelo menos não deveria mais, viver uma vida sendo regida pelo calendário desse mundo. E você vai falar, pastor, você está novamente aí puxando a brasa, né? Para o lecionário, e para o calendário, e para aquilo que nós estamos vendo. Não, irmãos, tudo isso que nós temos e temos apresentado, nada mais é do que ferramentas para nos lembrarmos desta realidade aqui, e os irmãos vão entender por quê. Porque não devemos, de fato, nos rendermos ao que esse mundo dita, mas devemos conduzir a nossa vida e lembrando o tempo todo, somos peregrinos. Por sermos peregrinos, sim, estamos aqui e existem certos protocolos nesse mundo que precisam ser cumpridos. Por exemplo, um deles é cumprir a lei que rege o nosso país. Né? Isso é ordenança do apóstolo Paulo. Né? O orar pelas autoridades, o cumprimento da lei e tantas outras questões que envolvem estarmos aqui caminhando por este mundo, mas nunca perdendo de vista uma outra realidade. E que outra realidade que Jesus já começa dizendo aqui? Bom, ele começou falando sobre a destruição do templo, lá no verso 5 do capítulo 21, do capítulo que nós estamos. Os discípulos maravilhados com o templo e tudo mais, isso depois de Jesus já ter dado uma lição em alguns fariseus. E os discípulos então maravilhados com o templo e Jesus dizendo que esse templo não ficará pedra sobre pedra, e ele então vai falar sobre uma profecia que vai se realizar, segundo os estudiosos, aproximadamente, talvez arredondando, 40 anos depois de Lucas ter escrito isso aqui. Onde no ano 70, Israel é invadido e Jerusalém começa a ser destruído, o templo também começa a ser destruído. Mas Jesus já começa predizendo isso aqui para dizer o seguinte, bom, o início dos tempos, o início da destruição deste mundo definitivo, vai ter um início, um ponto histórico. E ele vai apontar como a destruição do templo. Nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. O que significava isso? Significava que nós, pecadores, né, meros gentios, pagãos, nós que não éramos de Israel, e o povo de Israel também como um todo, não tinha acesso ao lugar chamado Santo dos Santos, no templo.
Somente o grande sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava neste local santo para oferecer sacrifícios para que o povo fosse perdoado. Quando Jesus morre na cruz e o véu é rasgado de cima a baixo, o que acontece naquele instante é um apontamento para a realidade de que não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de um local específico santo, porque Jesus e o Espírito irão começar a reinar no que ele vai chamar de igreja. Então, isso é importante aqui. É muito comum falarmos assim: o Espírito Santo habita em mim. Não é isso? Só que, na verdade, o Espírito Santo habita na igreja de Jesus. Se você faz parte da igreja de Jesus, você experimenta o Espírito Santo também. Mas o ponto é que o chamado de Jesus nunca foi para algo individual, mas sempre para um povo. Um povo. Jesus então vai dizer que, sim, mas haverá, além do que aconteceu do véu rasgando, haverá um princípio das dores, onde o povo de Israel começa a experimentar rapidinho, logo poucos anos depois do que Jesus disse, que é a destruição do templo. E ele vai discorrer então sobre o princípio das dores, Jerusalém sendo sitiada, ele vai falar sobre como os cristãos que estivessem vivendo ali naquele momento deveriam agir, largar tudo e subir para os montes, e esta profecia se realizou já, no ano 70. Muito bem. E aí ele vai começar agora a falar, então, sobre como será essa tão aguardada chegada do Filho. Assim como eles, nós aqui, hoje, não ansiamos mais o nascimento de Jesus. Nós, sim, comemoramos, nos lembramos, usamos essa data para o anúncio do Evangelho, e o Natal de Cristo é de fato anúncio também do Evangelho. Só que hoje nós, cristãos, somos aqueles que estamos neste advento aguardando o retorno dele. Ele vai voltar. Só que antes dele voltar então aqui, a verdade é que ele nem foi ainda, né? No texto, ele ainda vai. Para nós ele já foi, mas no texto ele ainda vai morrer. Mas ele vai deixar então instruções sobre o que iria acontecer e como nós deveríamos conduzir a vida a partir disso. E ele começa dizendo então o seguinte, que haverá sinais no sol e na lua. Sinais no céu. Ele começa a contar sobre catástrofes, eu vou usar esse termo, catástrofes que irão acontecer na esfera da criação, onde, por exemplo, os textos que estamos estudando em Apocalipse apontam essas mesmas catástrofes, e é interessante a sequência que ele diz. Primeiro o sol então deixa de brilhar, perde o seu vigor, sol, lua e na terra angústia. O sol perde o vigor, a lua, que reflete o sol, deixa de brilhar também, os mares, as marés começam a reagir a esse acontecimento, e você tem pessoas na terra então, e vejam irmãos, isso não é deixados para trás, isso é Jesus dizendo que vai acontecer. Até onde será tudo literal e até onde não conseguimos hoje discernir, mas as inclinações de outros textos bíblicos, como Pedro na sua primeira carta e o próprio texto de Apocalipse, nos leva a perceber que uma grande parte, se não tudo, será literal. Será literal. Ele diz o seguinte: haverá então homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que ainda estão por vir, pois os poderes foram todos abalados. Jesus, no seu retorno triunfal, como preparativos do seu retorno triunfal, começa a abalar toda a criação. Temos que lembrar que haverá sim novo céu e nova terra. Há algumas linhas que vão dizer que este mundo será destruído. Eu não caminho com facilidade por esta linha, porque a criação de Deus também é restaurada com a morte e ressurreição de Jesus. O Senhor
Jesus e o Deus Trino, não tem como objetivo destruir o que ele criou, mas redimir. Tem gente que vai dizer então que talvez a gente vai morar em Marte ou em outro planeta qualquer. Bom, eu sou do entendimento de que haverá uma remissão santa de toda a criação. Mas para isso haverá um abalo, haverá uma mexida nas estruturas. Mas a humanidade que tiver aqui, ele já está dizendo, será um terror. E aí, nesse sentido, quando nós damos a aula de Apocalipse, a gente sempre fala, né, que quando se pensa em Apocalipse, normalmente se pensa em coisas terríveis e destruição, não é isso? É isso mesmo. Só que vejam o que Jesus vai continuar dizendo. Vamos lá. Bom, tudo isso está acontecendo, as pessoas em volta não sabem o que fazer, começam a entrar em desespero, e então algo glorioso se manifesta. Então se verá definitivamente o Filho do Homem, um título que é aplicado a Jesus Cristo, ele está falando dele mesmo. Se verá o Filho do Homem, se verá o próprio Cristo, vindo numa nuvem, vindo dos céus, com poder e com muita glória. Interessante pensarmos em Jesus falando isso, numa terça para quarta-feira, sendo que na sexta-feira, esse que falou isso, vai estar esmagado, moído numa cruz. Esse é o mesmo Cristo. Mas ele está dizendo, ainda assim, no meu retorno, e falo isso para vocês, para que vocês não desistam, aguardem, aguardem. Esses são os sinais. E quando isso acontecer, no céu, ele aparece, ele volta, manifestando poder e uma imensa glória. Ora, ao começarem essas coisas a acontecer, a suceder, o que ele fala para nós cristãos? Não fiquem com medo. Não fiquem com medo. A humanidade inteira vai estar aterrorizada. Mas você, que confessa publicamente com os seus lábios, e vive e age condizendo com o que de fato você confessa, porque se você apenas confessa, mas não vive, você é apenas um respeitável fariseu. Mas o cristão é aquele que, uma vez que confessou, tem uma vida condizente com a confissão e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, que encarnou, se fazendo um de nós, assumindo toda a nossa culpa, todo o nosso pecado e se oferecendo voluntariamente numa cruz para morrer, acabando com toda a culpa que o nosso pecado nos impõe. Se você confessa isso, ele está dizendo que quando isso acontecer, você, na verdade, erga a cabeça. Erga a cabeça. Olhe para o céu. Olhe ao seu redor. A ideia de erguer a cabeça aqui é uma ideia de, diante de muito terror, você está rindo. E talvez, aí, se a turma já acha que cristão é doido, né? É louco. Nessa hora, então, vai concretizar. Né? Porque nós temos uma mensagem que é loucura. Nós temos uma mensagem de um Deus que se revela em fraqueza, se identificando com a gente, para nos levar para a glória dele, em glória. E ele está dizendo, quando isso acontecer, erga a cabeça de forma sorridente, de forma feliz, exultai, dê glória, porque este mundo está acabando. E esse texto é um chamado para essa realidade que, às vezes, por estarmos imersos no calendário, na vida escolar, na demanda do trabalho, na demanda de mamon, na demanda de uma vida que busca satisfazer ou ser satisfeito por uma divindade financeira maligna. Esse texto está dizendo o seguinte: os que estiverem nesse sistema
estarão aterrorizados. Mas vocês, prestem atenção, tudo isso vai passar. Ora, por que você continua desesperadamente apaixonado por esse mundo? Vai passar. Vai acabar. Ele continua. Erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que é redenção? A redenção, o termo redenção é a ideia de alguém que está preso, que está cativo, e para ele ser redimido, para ele obter redenção, é necessário uma paga de soltura. E o que ele está dizendo é o seguinte: sim, nós já somos livres, isso é uma realidade bíblica e cristã, já somos livres, libertos pela fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois. No entanto, quando ele voltar, a gente não consegue mensurar essa redenção que será completa. Completa. Eu acho que eu já contei aqui essa história, acho que eu já contei, sobre um casal, que, essa história é verdadeira, que a esposa sofreu um acidente e se tornou do pescoço para baixo imobilizada, paraplégica, tetraplégica. E o esposo, depois que ela saiu do hospital e foi para casa, ele ainda se acostumando com a nova situação, de maneira, sem pensar, um dia entrou no quarto, feliz com alguma coisa, e perguntou para ela: bom dia, como é que você está? Está tudo bem? Algo assim, né? Como você está? E quando ele olha para a cena, é ela ali, né? Sem. E na hora o coração dele apertou, porque ele cometeu uma espécie de gafe, né? Ao que ela abriu um sorriso doce para ele e disse o seguinte: eu estou muito bem. Nada que uma ressurreição não resolva. Nada que uma ressurreição não resolva. Porque Jesus está prometendo em que haverá o dia da redenção. O dia definitivo da redenção, onde toda dor, toda miséria, toda preocupação, tudo isso que te sucede, me sucede, ao longo das semanas, isso vai acabar. Isso vai acabar. E aí ele vai propor uma parábola. Ele convida todos a olhar para a figueira, olhar para as outras árvores. E é interessante como é que o nosso Senhor Jesus faz teologia, né? Jesus, ele não se propõe a discorrer sobre os grandes temas do supralapsarianismo ou infralapsarianismo. Você sabe o que é isso? Que bom, você é feliz. Você é muito feliz por nem saber o que é isso. Jesus não está preocupado com isso. Mas Jesus faz teologia, convidando as pessoas a, prestando atenção nele, olhem para a vida. Sabe? Jesus, ele não faz teologia, e Jesus não está querendo trabalhar a fé dos seus discípulos através de questões sobrenaturais. Do tipo, sei lá, milagres, ou fumaças, ou vozes, ou... Mas Jesus, ele fala para eles assim: olha para a criação, e vamos usar uma coisa que Deus te deu, sabe? Vamos usar um órgão que Deus te deu, cérebro. Pense, diante de tudo isso que eu estou falando, vocês conseguem e sabem perfeitamente, olhando para as coisas ao seu redor, dizer se as coisas vão bem ou não vão. É ou não é? E ele diz: vocês conseguem, olhando para as árvores, perceberem quando o verão está chegando. No inverno, então, elas estão mais secas, menos folhas, talvez folha nenhuma. E conforme a aproximação dos tempos,
seiva começa a correr ali pelo tronco e começa a brotar vida na árvore. E ele diz o seguinte, então, se você olha e consegue com clareza perceber a sua realidade, o que está assim na volta, não tenha dúvida que quando os sinais da volta do Filho do Homem iniciarem, vocês não ficarão em dúvida. Vai ser claro. Não vai ter essa história de alguém dizendo para você, ó, o Cristo apareceu ali, ou ó, Cristo está chamando do outro lado. Mas ele está dizendo que a volta dele será tão gloriosa e tão triunfal, e o seu povo festejará com os olhos erguidos, talvez cantando, ora vem Senhor Jesus, ou chegou o Senhor Jesus, que vocês não terão dúvida do que está acontecendo. Não haverá dúvida no seu coração. E ele garante então isso, dizendo que vai passar céu e terra, vai acontecer de tudo, do primeiro século até onde estamos, 2021, 2022, e até que ele retorne, acontecerá muita coisa. E não importa. O ponto que ele vai dizer é, não esmoreça a sua fé. Pode ser que você não veja, que você feche os olhos antes nesse mundo e abra os olhos com o Senhor, diante do Senhor, no outro mundo. Pode ser que você não veja aqui, fisicamente, isso acontecer. Mas enquanto você estiver vivo, e esse é o ponto, viva todos os dias em santa expectativa de que Ele vai voltar. Não se amolde a este mundo. Não se renda ao calendário da sua escola que vai ditar a sua vida e dizer para você se domingo você vai ou não para a igreja. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Homens e mulheres que por estarem tão imersos ao calendário, ao cotidiano dessa vida, são capazes de, no único dia que existe para o ajuntamento do povo santo, para o culto ao Senhor, negligenciar esse dia, porque dá muito mais importância a todas as outras bobagens desse mundo, de segunda a sábado. E no domingo, onde você só tem 1h30 a 2 horas para estar com seus irmãos, Jesus está dizendo, viva em santa expectativa, não permitindo que a sua fé se esmoreça, vivendo em função do mundo. Tem prova na segunda? Estuda no sábado. Estuda do domingo de manhã, no domingo de tarde, mas vem para o culto, meu irmão. Tem trabalho? Irmão, dá teu jeito, eu não sei, o Senhor deu a cada um a sua medida. Eu não vou aqui contar os meus problemas para você, porque senão você vai puxar R$2 aí para me dar. Não perca de vista a realidade de que Cristo vai voltar, e você só tem um curto período, em 7 dias, para estar com seus irmãos, cantando, orando, sendo moído pela palavra. Não se renda ao consumo de novembro e dezembro. Não se renda a isso. Não se renda a estourar o teu cartão, o teu faturamento, com coisa que você não precisa para agradar quem você não gosta. Consumimos o que não precisamos para agradar gente que não nos importamos e vice-versa. E é lógico, tem muitas coisas envolvidas nisso. Um coração orgulhoso e um monte de outra coisa que, se você ainda não está fazendo discipulado comigo, não é porque é comigo, é porque eu sou o pastor, então é por isso que é comigo. Se você é membro dessa igreja e ainda não participa de um discipulado, nós temos que rever isso e com pressa. Com muita pressa, porque vocês precisam ser preparados para prepararem outros irmãos. Vocês precisam ser preparados. Vocês precisam
serem preparados em vida de oração, preparados em discernimento bíblico, em compreensão do texto, em explicação da palavra de Deus. O Senhor Jesus age no sobrenatural, de formas sobrenaturais, não tenham dúvida de que sim, age. No entanto, são quase que exceções. São quase exceções. O que eu quero dizer é que grande parte da vida de Jesus e da caminhada dele com discípulos é a partir do ensinamento da palavra de Deus. E quando no ministério dele há as necessidades do sobrenatural, o sobrenatural vai acontecer comprovando quem Jesus é e cumprindo, inclusive, que os profetas e a lei falavam sobre ele. Mas a vida cristã é uma vida de empenho diante da palavra e compromisso uns com os outros. Eu não sei quantos aqui têm noção disso, de que nós somos um povo que temos compromisso. Vocês têm compromisso comigo, assim como eu tenho compromisso com vocês, porque somos um povo diante do Senhor, comprometidos com o Senhor. Já temos conversado para ano que vem fazermos uma série de mensagens em que o tema será uns aos outros. Uns aos outros. Então, vamos pegar os textos bíblicos que usam essa expressão, uns aos outros. Isso será, então, uma série de sermões, porque eu começo é maneira de falar, há algum tempo percebo uma necessidade gigantesca de fazer com que os irmãos desta plantação de igreja tenham clareza do que é ser igreja e de qual o seu papel aqui, que tem relação com uns aos outros. Ser igreja, não se moldando, mas sendo igreja, não se moldando ao que está fora da igreja. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo isso vai passar, mas ele vai voltar. E nós precisamos viver em expectativa da volta. Em expectativa da volta. Deixa eu perguntar uma coisa para você pensar um pouquinho. Quando aos domingos, vamos melhorar. Quando no sábado, chegou o sábado, como você se prepara para estar num culto, uns com os outros, diante do Senhor, no domingo? Como você se prepara? Ou você não se prepara? Até onde isso aqui é importante para você de verdade? Deixa eu te dar uma dica. Quando você chegar em casa, pega a sua agenda da semana, tá bom? Se você não tem agenda, você já está errado. Porque se você não controlar a sua agenda, outros controlarão por você. Pega a sua agenda da semana. Faz uma análise séria da sua agenda da semana. Porque aquilo que for mais importante para você e para a sua vida, estará sempre em primeiro lugar na sua agenda. Então assim, eu não sei o que é em primeiro lugar na minha vida. Pega a tua agenda. Simples. O que é importante para mim? Ver o seu dia a dia. Então no sábado, como você começa a se preparar para estar hoje aqui? Ou é assim, vai que dá, né? Se não der, não deu. Se eu não tiver muito afim, não faz diferença. Meu irmão, você é crente, eu não estou dizendo que você não seja. Você é crente, se você age assim. Bom, se você confessa Jesus e sabemos, né? Você é, não estou dizendo que você não é. Mas você é um bobo. Um bobo. Porque você só sabe comer mingauzinho. E aí, durante a semana,
quando tem um problema sério, fica desesperado. Porque você mesmo não consegue abrir a Bíblia e diante do Senhor ter paz. Você é bobo. Você precisa tomar uma decisão com o Senhor. E me perdoe, existem coisas que só você pode fazer. Eu não posso fazer por você. O meu papel aqui é expor a palavra. Agora, o que vocês vão fazer com isso é com vocês. O máximo que eu posso fazer é você me chamar no canto e dizer: Alain, anda comigo a 2ª milha, eu vou andar. Anda comigo, eu vou andar. Mas, meu irmão, se você não quiser ir, você vai ficar para trás. Porque eu vou andar com quem está andando, para a glória de Deus. Eu vou andar com quem está andando. Quando chega no domingo, você sabe que tem o culto ao Senhor. O que você espera? Qual é a sua expectativa? Não seria tão bom se enquanto cantávamos aqui Alfa e Ômega, Jesus voltasse? Já pensou na hora, naquele último estrofe, que os instrumentos param e as vozes crescem e abrem com divisão de vozes, de repente começa uma confusão aí no hall de entrada, o pessoal bem desesperado, o elevador parou, o outro ficou preso no elevador, o pessoal desesperado, correndo, e o que está? E a gente está cantando aqui em paz. E o que está vendo? E o Filho do Homem está ali, ó. Vamos lá para fora cantando. Porque este mundo será finalizado para uma reprogramação. Novo céu e nova terra. Sim, poderemos em outra ocasião discorrer o que faremos nesse novo céu e nova terra. Não faz parte do texto, mas eu acho que é uma boa pergunta. Como será isso? Podemos conversar isso depois. Mas precisamos, então, crendo que céus e terra passarão, mas a palavra dele não passará e ele vai voltar, precisamos vir para o único dia em 7, onde só temos 1h30 de reunião pública, temos que vir aqui com toda a expectativa no coração de que o Senhor irá me tornar mais santo, de que o Senhor irá usar meus irmãos como fonte de graça, não somente para me abençoar, mas às vezes até para me amargurar, porque às vezes temos que aprender também, e aprendemos com o coração contrito. É aquela história, é melhor estar na casa do luto do que na casa de festa, porque na casa, pelo menos em luto, com o coração contrito, a pessoa para enxergar a realidade da vida. E às vezes certas coisas só aprendemos tendo o irmão ao lado, onde o Senhor usa para conflito. Quem trabalhou com a gente o livro Comunidade Centrada no Evangelho vai lembrar disso. Um dos motivos de vivermos em comunidade é sairmos daqui chateados. Mas, irmão, eu vim para cá para sair chateado. Veio. Sabe por quê? Porque teu coração é ruim. E Deus vai usar um mais ruim do que você, para você aprender a ter paciência, manifestar graça. Isso é igreja, um lugar de gente que não presta, mas que foi perdoado. Mas, se você se acha melhor do que os outros, este não é o seu lugar. Se você se acha bom, o seu lugar, de repente, é entre os mormons, sei lá. Fazendo meditação com incenso, não sei. Mas igreja é esse local onde homens e mulheres vivem na expectativa do retorno de Jesus, sabendo que o Senhor Jesus irá usar uns aos outros para melhorar.
Então, quando você não tem o compromisso de estar em comunhão com os seus irmãos, o que você está abandonando é a graça de Deus em se tornar um ser humano e um cristão melhor. É isso que está acontecendo. E aí o verso 34, e aqui eu vou trabalhar do 34 ao 36, num só bloco, com uma só ideia. No verso 34 ele vai dizer, então, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Até aqui. Acautelai-vos, prestem atenção, não vivam alienados nesse mundo. Sabe, é claro que cinema é entretenimento. Cinema é entretenimento. Tá? No entanto, Hollywood, nada em Hollywood é de graça. Nada em Hollywood é de graça. Estou usando isso como exemplo, tá? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Cinema é entretenimento, mas nada em Hollywood é de graça. Sempre há intenção naquilo. Alguma intenção. O que eu quero dizer? Vou ao cinema para ser entretido. No entanto, sempre tendo um espírito cristão crítico. Acautelai-vos, estejam atentos. Pelo seu próprio coração, por causa da tua saúde espiritual e às vezes mental. Estejam atentos ao que acontece ao seu redor. Para que nunca vos suceda que o vosso coração esmoreça, canse, desista, se torne às vezes cínico. E o que é o coração cínico? Já falamos isso em vários outros sermões. O que é um coração cínico? É um coração que simplesmente desistiu, mas continua tentando manter o status de crente. Mas o cara já desistiu. Ele já desistiu. Por que ele desistiu? Claro, meu irmão, não vigia. Fica vendo o que não deve, conversando com quem não deve, indo aonde não deve. Ou não indo aonde deve, né? Ou não estando com quem deve. Nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Aqui ele está falando de questões sexuais mesmo. De um envolvimento, e temos que lembrar que Jesus está numa cultura romana, onde são os cristãos que vão ressignificar o uso do sexo como algo santo dentro de um casamento. São os cristãos que vão fazer essa vanguarda. Dentro de uma cultura em que homem com homem, mulher casado, solteiro, com o que fosse, o que tivesse estava valendo. Então Jesus está nesse contexto aqui. As orgias, a embriaguez, né, a perda dos seus fatores por causa de entorpecente, álcool como um deles. E aí olha que interessante. Jesus pega orgia. Orgia. Desculpe a expressão, mas para que fique claro. Como uma alusão a uma divindade da época chamada Baco. Jesus está fazendo uma alusão ao bacanal. É isso. Orgia. Sujeira. Troca de fluidos sem nenhum compromisso. A quem quiser. Embriaguez. Né? Quem ontem saiu nas ruas antes, ou melhor, durante ou depois do jogo, viu muito disso. Embriaguez. Bacanal, embriaguez. E Jesus bota no mesmo nível as suas preocupações com esse mundo.
como quem diz, o resultado é o mesmo. Se você está mais fiado e preocupado com o que acontece nesse mundo do que o que está acontecendo no seu coração diante de Deus. É a mesma coisa. É o mesmo nível. Orgia, embriaguez e viver preocupado para agradar esse mundo. Ou para corresponder a esse mundo. Ou para superar as expectativas que este mundo capitalista te exige. Ou que esse mundo comunista te exige. Cuidado para que isso não sobrecarregue o seu coração. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Tudo isso. Portanto, vigie, pois, a todo o tempo. O cristão é aquele que, se crê mesmo no que Jesus deixou, ele está ouvindo isso que a gente está falando aqui, e cara, você não pode tentar racionalizar isso. Você não pode tentar inventar saída para isso. Você não pode tentar inventar desculpa para isso. Ou você crê nisso e segue esta ordem. Vigiar, e aqui é uma ordem. Você crê em Jesus ou não crê? Portanto, vigiem, pois em todo tempo, ou a todo tempo, e vigiar como também orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder, que vai suceder, que está acontecendo. Você quer escapar desse mundo? Você quer ter uma alegria sobrenatural, uma paz que está acima de qualquer explicação humana? Crendo então no Senhor Jesus, responda em amor a Ele. Saia daqui tomando decisões como homens e mulheres, e não mais como bobos ou como crianças. Me lembro de um filósofo, não sei qual desses atuais, que disse que maturidade é a capacidade de dar ordens para si próprio e cumpri-las. Saia daqui com uma decisão de responder a Deus em amor. Não para ganhar salvação, mas porque você já é amado, já está salvo nele. Vigiando e orando. E de fato assim então, estando de pé, na presença do Filho do Homem. Na presença de Deus. Irmãos, feliz ano novo. Convido todos vocês a estarem em santa expectativa, porque Jesus vai voltar e tudo vai ser consertado. Não desista de você. Jesus não desistiu. Por isso que você está aqui ouvindo essas coisas. Porque Jesus não desistiu de você. Mas o que você vai fazer daqui para frente, só você pode fazer, eu não posso fazer por você. O que eu vou fazer por você é estender meus braços e junto à igreja, como cristãos, caminharmos juntos, te discipular, te ensinar a viver em expectativa do retorno do nosso Senhor e Rei. Vamos ficar de pé?